Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta quinta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Êxodo, capítulo 20, o versículo 3 e 4, que nos dizem assim: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O tema: o Senhor impõe como mandamento não ter outros deuses além dele. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 4, que tem por título Elias e os profetas de Azerá e Baal. Sempre foi algo que me impressionou muito, irmãos, no Velho Testamento, essa tendência, essa necessidade que Israel tinha de procurar outros deuses, de entrar pelo caminho da idolatria. Porque quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos a forma como o Senhor se revela àquele povo. Desde o início, aquele povo detinha a revelação da presença de Deus. Após Moisés, inicia-se a construção das Sagradas Escrituras e vão se acrescentando no acervo de Israel os livros sagrados, que narravam a forma como o Senhor se revelou a esse povo. Hoje nós temos em nossas mãos o Velho Testamento, está em nossas mãos hoje. Hoje nós sabemos como que Deus falou com Abraão, como que Deus chamou Abraão de sua vida comum, como que Deus chamou Isaac, como que Deus chamou Jacó, como que Deus se revelou através de José, como que Deus se revelou na vida de Moisés. A forma maravilhosa com que o Senhor arrancou o seu povo do Egito e os pôs em liberdade e lhes deu um território, um local onde eles poderiam viver em paz. Uma terra agricultável, uma terra boa, onde o Senhor os abençoou e o Senhor lhes deu graça. Mas ainda assim Israel buscava outros deuses. Ainda assim Israel buscava o engano da idolatria, a mentira da idolatria. Ainda assim Israel invejava as nações vizinhas, porque eles tinham imagens de esculturas e Deus proibira que Israel tivesse. É mandamento, é o que nós lemos aqui. Não se pode ter imagem de forma nenhuma. Não se é permitido, nem dos céus, nem da terra, nem das águas. Não se pode fazer imagem. Ontem nós falávamos sobre isso e explicávamos por que isso é vetado. Por que não se pode? Simplesmente porque isso não é real. Isso é fantasioso, isso é mentira. Hoje, em nossos dias, irmãos, nós olhamos para o povo e parece que isso já foi discutido de todas as formas. Esse é um assunto que para nós já foi pacificado, nós não precisamos mais discutir sobre eles. Mas quando olhamos para a nossa própria vida e olhamos para o entorno de nós, nós descobrimos que imagens de escultura é apenas uma parte da idolatria. Porque existe a autoidolatria. A casa, para algumas pessoas, é um ídolo. O corpo, para algumas pessoas, é um ídolo. A própria família, para algumas pessoas, é um ídolo. Veja bem como que Deus tratou isso com Abraão. Veja bem pelo que Abraão precisou passar para que isso fosse tirado do seu coração. Esse veneno que estava tomando o seu coração. Qual o problema de o meu corpo ser um ídolo para mim? Qual o problema da minha casa ser um ídolo? Qual o problema da minha família ser um ídolo para mim? Qual o problema da minha religião ser um ídolo para mim? É porque quando se torna ídolo, nós estamos tirando Deus do altar. Ou melhor, estamos removendo o altar de Deus, ou abandonando esse altar, e estamos erigindo, estamos edificando um novo altar. Um altar a esse novo Deus.
e então passamos a servir mais a Ele do que ao Senhor. Mas independente disso, o Senhor Jesus já nos disse que é impossível agradar a dois senhores, que é impossível servir a dois senhores. Isso é humanamente impossível, isso é impossível em qualquer esfera, de qualquer dimensão. Isso é impossível, porque ou você vai agradar um e desprezar o outro, ou você vai agradar o outro e desprezar o um. De igual modo, o Senhor não aceita, como nós vimos ontem, que sua glória seja dividida com o outro. Não se pode fazer isso. Se essa divisão está acontecendo, entenda, Deus não faz parte disso. A sua adoração está sendo exclusiva para isso. Está sendo exclusiva para esse ídolo. Seja esse ídolo seu filho, seja esse ídolo sua religião, seja esse ídolo sua família. E, infelizmente, irmãos, isso tem alcançado muitos lares que se dizem cristãos. Isso tem alcançado, essa filosofia, esse engano, essa mentira, tem alcançado muitos lares dos que se dizem filhos de Deus. Que o Senhor nos livre deste mal. E que de fato possamos entender que a verdadeira liberdade é saber que o altar de adoração pertence a Deus, é exclusivo dele, e só a ele se pode adorar e a mais ninguém. Que o espaço de Deus não pode ser dividido com mais ninguém. Que o lugar de Deus é só dele e mais nada nem ninguém pode ser colocado nesse lugar. Só o Senhor deve ser o alvo de nossa adoração. Que o Espírito Santo nos ajude. Que de verdade a palavra de Deus nos mantenha alertas e acordados, para que possamos entender que a verdadeira adoração é aquela que é feita no altar do nosso Deus. É aquela que é feita no altar do Senhor, na sinceridade de uma alma quebrantada. Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem em paz.